A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, espero encurtar bem. Vamos falar nessa oportunidade de teontologia, parte 3. Antes de nós orarmos, nós começar essa aula, eu só queria fazer uma observação com os irmãos. Eu falei teontologia. Teontologia só tem uma palavra que eu não coloquei, que é a doutrina do ser de Deus. Theos, Deus, onto, ser, e logia de logos, Deus. Então eu só não falei isso, eu só falei a doutrina de Deus e esqueci de frisar essa parte. Então, corrigido isso, eu peço que você, aonde está, curve a sua cabeça e busquemos a Deus em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, em Tua presença, meu Pai, entramos nesta noite. Meu Jesus Cristo, em nome do Teu Filho amado, te pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor, meu Pai, venha nos conduzir nesse estudo, venha dar crescimento, ó Deus, para a Sua igreja, para cada um que Ele está. Deus querido, assim eu oro, assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então hoje nós estamos na nossa parte final sobre a doutrina de Deus. Nós falamos na aula passada sobre os atributos de Deus, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis, eles são aquele que Deus compartilhou com a sua criação, ou seja, com o ser humano. Nós vimos o amor, nós vimos a mansidão, nós vimos a misericórdia e todos os outros que nós vimos, atributos que Deus compartilhou com a sua criação. Tomás de Aquino, ele vai falar algo muito interessante, que nós só conseguimos amar porque, é claro que é meio filosófico, mas podemos pensar nisso. Nós só conseguimos amar porque há um padrão de amor estabelecido. Nós só conseguimos exercer misericórdia porque já há um padrão. E esse padrão de amor, esse padrão de misericórdia, é o próprio Deus, que isso reflete na sua imagem e isso reflete a imagem de Deus nas nossas vidas. Então esses são os atributos comunicáveis àqueles a qual Deus compartilhou com a sua criação. E tem os incomunicáveis, aqueles que somente pertencem ao ser de Deus, ou seja, a onipresença, que é conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotência, Deus tem todo o poder. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a onipotência de Deus. A onisciência, conhecer todas as coisas. Então esses são atributos que estão somente reservados ao ser de Deus. Nós vimos também na aula retrasada sobre os nomes de Deus. Nós vimos que os nomes de Deus muitas vezes revelam alguns propósitos, alguns planos de como Deus também se revelou à sua criação. Então hoje nós vamos falar sobre os decretos de Deus. Nós vamos falar sobre a origem do mal e nós vamos falar também sobre as obras de Deus e vamos terminar por aqui e os irmãos terão uma atividade. Então vamos começar primeiro falando sobre os decretos de Deus. Segundo Ezequias Soares, no seu livro A Teologia Sistemática, uma teologia sistemática de teólogos brasileiros, da editora CPAD, Teologia Sistemática Pentecostal, os decretos divinos ou os planos de Deus dizem respeito à sua vontade e a propósito para a sua criação, a sua vontade e o seu propósito para a sua criação. Os decretos de Deus são desígnios incondicionais, que nasceram no desígnio e propósito de Deus. Ou seja, é algo que são incondicional, aquilo que nasceu no coração de Deus, aquilo que é os planos de Deus. Nós vamos ler agora algum texto em Salmos de número 135, o verso 6, para nós começar a pensar sobre os decretos de Deus. Salmo de número 135, o verso 6. Vamos ver o que está escrito aqui. Eu farei um rápido comentário dessa passagem. Está escrito: tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Então perceba que, como nós falamos, decretos divinos, os planos de Deus, diz respeito à sua vontade e ao seu propósito para a criação. Então, por uma forma livre, por uma forma voluntária, Deus, o Senhor, Ele quis criar os céus e a terra, porque isso já estava no seu plano, o seu plano eterno. Ainda mais vamos ver lá em Efésios capítulo 1, versículo 11, mais um texto para nós poder comentar. Efésios capítulo 1, versículo 11.
está escrito assim: nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito, perceba, daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, então nós fomos predestinados. Nós vamos falar um pouco mais de predestinação dentro da área da salvação, quando nós estivermos estudando sobre a doutrina da salvação. Então nós podemos entender que nós fomos predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas. Em Jesus Cristo nós estamos predestinados ao céu. Fora de Jesus Cristo nós estamos predestinados ao inferno. Então perceba, ao seu eterno propósito, seu conselho segundo a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Então já começamos a pensar um pouco sobre os decretos divinos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que Deus, ele tem um plano para a criação. Deus não criou o mundo sem um plano e sem um propósito. Deus criou o mundo com um eterno plano e com um eterno propósito. Vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, e eu estarei fazendo um comentário. Então, a palavra de Deus mostra que Deus ele tem um plano para a criação. Está escrito: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Está falando de Jesus. Quem foi entregue para ser sacrificado? Jesus. Então, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos o crucificaste e matado pelas mãos de injustos. Então perceba que quando Jesus ele foi para a cruz do Calvário, estava mostrando ali o plano de Deus, era o plano da redenção. Lembre Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Deus promete que viria um que ia pisar na cabeça da serpente, que seu calcanhar ia ser ferido. Muitos entendem que quando fala do calcanhar, ferida ali mostra Jesus na cruz do Calvário, e quando fala de ferida, fala de sangue ali, e quando fala de sangue, fala de remissão, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então quando Jesus ele vai para a cruz do Calvário, era um eterno propósito de Deus, porque Deus, quando ele cria o mundo e quando Deus ele cria o ser humano, Deus sabia que Adão ia pecar. Então Deus, sabendo que Adão ia pecar, no seu eterno propósito, na sua eterna onisciência, ou seja, ele já tinha solucionado a solução para o pecado, que era seu filho para morrer na cruz do Calvário. É que ele fala aqui: a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Ou seja, a presciência, o conhecimento prévio de Deus. Deus já sabia que o homem ia pecar, então já tinha orquestrado o plano da salvação. E esses decretos e esses planos de Deus, eles possuem algumas características específicas, porque Deus ele não faz nada sem propósito. Deus ele faz tudo de propósito, então Deus não faz nada de propósito. Então esses decretos, esses planos de Deus, eles são eternos. Ou seja, Deus já tinha um plano desde antes da fundação do mundo. Vamos lá ver em Efésios capítulo 1, versículo 4, que vai cair nesse pensamento que eu acabei de falar. Então os planos e os decretos de Deus, eles são eternos. Efésios 1, 4, está escrito: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então Deus, na sua presciência, lá na eternidade, já havia eleitos e salvos. Vamos lá para Apocalipse capítulo 13, verso 8. Nós vamos entender o plano de Deus, que já era desde a eternidade. 3, verso 8. E adoraram lá todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então perceba que a Bíblia está falando que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, está mostrando que o plano de Deus já era um plano eterno, que era o plano da redenção, a qual eu esbocei o comentário há um pouco antes, e aqui tem mais alguns textos para fundamentar esse pensamento. Então esses planos e esses propósitos de Deus, eles já estão planejados antes de acontecer. Ou seja, antes de acontecer, Deus já tinha planejado que o seu Filho ia vir para nos salvar do pecado, porque ele sabia que o homem ia pecar. Então os planos e os decretos de Deus, eles são eternos. E além desses planos e esses decretos ser eternos, eles são segundo a vontade de Deus. Porque tudo que o Senhor faz é um ato de sua soberania. Deus ele é soberano. É um ato de sua soberania e é um ato de sua vontade. Ao realizar a criação, o Deus Criador não se sentia só.
Deus, quando Ele criou o mundo, não era por causa que Ele se sentia só, mas foi um ato soberano de Deus que decidiu criar todas as coisas. Quando compreendemos isso, vemos que somos dependentes de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 28. Ou seja, então Deus, pela sua soberania, decide criar o mundo. E Ele não criou o mundo porque se sentia só, mas foi um plano dele. E pela sua soberania Ele decidiu criar. E quando nós entendemos isso, nós vamos ver que nós somos dependentes. Atos 17, 28 vai dizer sobre isso. Está escrito: porque nele vivemos. Em quem vivemos? Em Deus. E nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Ou seja, então nós, criação de Deus, somos seres dependentes, somos seres insuficientes, nós dependemos de um para o outro. Você precisa que o seu patrão te contrate para você trabalhar, você precisa da pessoa do seu lado, você precisa do seu cônjuge, você precisa do seu irmão da igreja para estar caminhando contigo. Ou seja, então Deus nos fez seres dependentes. O único ser independente que existe em toda a criação é o próprio Deus. Deus é um ser dependente, Ele é um ser exclusivo, um ser único. Então, se nós não amarmos, se nós não adorarmos, Deus continuará sendo Deus. Mas nós temos que diplotar toda a adoração, todo o louvor e toda a glória para Deus, porque quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que Deus é soberano e Ele decidiu nos criar e nós somos dependentes de sua graça e de sua misericórdia todos os dias. Mas quando nós falamos de decreto e predestinação, e soberania e vontade de Deus, nós entramos em um debate sobre a soberania de Deus e o livre arbítrio do ser humano, e sobre a predestinação. Há quem pense que Deus ele criou o mal. Há algumas pessoas, alguns irmãos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que eles vão entender que Deus predestinou uma classe para ir para o céu e outra classe para ir para o inferno. É o que nós entendemos, é o chamado os teólogos calvinistas. Alguns irmãos calvinistas são irmãos salvos, lavados pelo sangue de Jesus, mas eles têm o entendimento que Deus um dia só morreu por metade do mundo e a outra metade ela foi para o inferno. Então os calvinistas eles vão falar que quando Deus olha lá de cima e vê a humanidade perdida, Ele decide enviar o seu Filho para morrer por todos, mas somente todos os eleitos, todos os que forem salvos. Nós vamos exposar isso mais na doutrina da salvação. Então os calvinistas vão falar que Deus só morreu por uma classe de pessoas, só pelos eleitos, só pelos aqueles que foram salvos, só pelos aqueles que Deus predestinou à salvação. Então Deus morreu só por uma classe, a outra classe não. Mas nós não entendemos assim. Nós entendemos que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todos, não todos os que são eleitos, mas para que todos que crê. Então a salvação ela é condicional. Qual que é a condição para você ser salvo? Crer, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo para todo o que crê. Qual que é a condição? Crer. E se você crer, você será salvo pelo Senhor Jesus. Então nós não pensamos nisso. Nosso pensamento está mais ligado para Armínio. Armínio ele falava que a graça ela pode ser resistida, que o pecador ele pode resistir ao convite da salvação e que Deus enviou seu Filho para morrer por todos, indistintamente, que não há uma classe de pessoas que foram predestinadas para ir para o inferno e outras para ir para o céu. Então nós passamos desse pensamento, ou seja, nós não entendemos que Deus decretou algumas pessoas para ir para o inferno, nós não cremos que Deus decretou algumas pessoas para ir para o céu, nós cremos que Deus enviou o seu Filho e todos aqueles que crê irão para o céu, e aqueles que não crê não irão para o céu. Então esse é o nosso pensamento, o pensamento arminiano. Então são duas correntes teológicas, os calvinistas e os arminianos, a qual nós falaremos um pouco mais para frente. Então os calvinistas eles também vão entender que Deus ele criou o mal, porque se Deus ele criou todas as coisas, Deus ele criou o mal. Então nós vamos entender agora um pouco sobre a origem do mal. Mas antes de nós entendermos sobre a origem do mal, eu quero entrar aqui numa questão muito interessante, que é a Teodiceia. O que a Teodiceia ela vai propor? A Teodiceia ela não é um pensamento teológico, ela é um pensamento filosófico.
O que a Teodiceia vai falar? Se Deus é bom, por que existe o sofrimento? Se Deus é bom, por que existe o mal? Os filósofos, Litz, que começou a pensar sobre isso, sobre a Teodiceia, o que Litz ele vai falar? Deus ele não tem todo o poder? Se Deus ele tem todo o poder, Deus ele pode criar água seca? Deus ele pode criar um triângulo quadrado? Deus ele pode criar uma pedra tão grande a qual ele não suporta para pregar? Porque se Deus criar uma pedra tão grande a qual ele não aguenta, então ele não é todo poderoso. Parece até uma pergunta lógica. Mas quando nós voltamos para a Bíblia Sagrada, nós precisamos entender uma coisa muito importante. O que significa onipotência de Deus? Ou seja, o que significa Deus ter todo o poder? A onipotência de Deus, dentro da teologia, significa que Deus ele tem o seu poder ilimitado. O poder tem limitado, porque a onipotência é isso, ou seja, é um poder ilimitado. Deus ele tem todo o poder. Mas Deus ele nunca vai fazer algo que está contrário à sua natureza, que nós falamos no vídeo passado. E aqueles que não assistiram, volte o vídeo, a aula 2 de teontologia. Então Deus, ele nunca vai fazer algo contrário à sua natureza. Ou seja, Deus ele não recebe influências externas. Deus é influenciado internamente, ou seja, pelo aquilo que está com a sua natureza. Ou seja, então Deus nunca vai fazer algo que é aquilo que é contrário a Ele. Ou seja, então Deus ele não vai criar o mal, porque nele só o bem. Deus não vai criar trevas, porque Deus ele é luz. Então essas perguntas que são feitas, elas são perguntas que acabam sendo sem sentido, porque Deus ele nunca vai fazer algo contrário, porque tudo que o Senhor fez é perfeito e tudo que o Senhor fez é com um propósito. Então a Teodiceia vai falar sobre isso. Se Deus é bom, porque existe o mal. Então nós vamos explicar a origem do mal daqui a pouco. Agostinho de Hipona, no seu debate com Evódio, Evódio chega certa vez para perguntar para Agostinho, e ele pergunta para Agostinho faz essa mesma pergunta que os filósofos da Teodiceia vão propor. Se Deus é bom, por que o mal existe? Então Agostinho ele devolve uma pergunta para Evódio. Agostinho ele vai falar: me fale de que mal que você está falando, que eu te darei uma resposta. Se é o mal moral, como o pecado, esse certamente não foi Deus que criou. Mas se é o mal como catástrofe, esse sim foi Deus que criou. Então, nós vamos entender um pouco mais sobre isso, fazer uma diferença entre o mal como catástrofe e o mal moral, que é o pecado, que esse não foi Deus que criou. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Isaías, capítulo 45, o versículo 7. Eu vou fazer duas anotações aqui na lousa, que eu vou ler já esse texto com vocês. E vou explicar que é um texto muito interessante. Ele nos coloca um certo ponto de interrogação. Então vou escrever aqui. Eu escrevi ali sobre trevas e luz. Eu vou estar lendo o texto para poder estar fazendo um comentário. Está escrito aqui, Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. É um texto que nos coloca um ponto de interrogação, porque o próprio Deus está falando que cria o mal. Os calvinistas, eles vão entender que o pecado ele era inevitável, que o pecado foi decretado por Deus. Lembra que nós estamos estudando os decretos de Deus e a predestinação? Que Deus predestinou que um dia Adão ia pecar, que Adão não teria essa escolha de não pecar, porque Deus já decretou. Então Deus, como ele é o criador de todas as coisas, Deus ele criou o mal. Mas nós não entendemos assim, nós precisamos ver que tipo de mal que está falando dentro dessa palavra. Lembra do debate que eu acabei de citar de Agostinho e de Evódio? Que Agostinho falou: me fale que mal que você está falando, que eu te darei uma resposta. Nós precisamos entender algumas coisas que dentro da literatura hebraica existe uma coisa, principalmente na poesia, que se chama paralelismo antitético. O que é o paralelismo antitético? Ele propõe colocar duas coisas antagônicas, duas coisas diferentes. Então o que o texto está falando? Eu formo a luz e crio as trevas. São coisas opostas. Eu faço a paz e crio o mal. Nós precisamos entender o que essa passagem está falando dentro do contexto. Essa passagem não está falando dentro do contexto do mal moral, mas ela está falando do mal como calamidade. A palavra mal no hebraico ela é rá.
e ela tem uma gama de significado dentro dos textos. Nós precisaríamos analisar muitos textos. Então tem o mal moral como pecado, e esse não foi Deus que criou. E tem o mal como calamidade. Perceba que lá em Gênesis, Deus ele deu uma ordem para Adão: de toda a árvore do jardim você come livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, certamente dela você não come, porque no dia que você comer, você conhecerá o mal. Ou seja, então Deus deu o livre-arbítrio. Deus ele é soberano, e Deus ele fez o homem livre para tomar as suas atitudes. Então o pecado ele entra no mundo físico porque o homem fez um mau uso do seu livre-arbítrio. Então o mal existe pelo mau uso do livre-arbítrio. Um exemplo: se você comer muitas comidas calóricas, talvez você desenvolva uma doença no seu coração. Foi Deus que colocou essa doença em você? Não, você só fez mau uso. Você não soube ser o mordomo do seu corpo. Então aqui quando está falando, eu crio as luzes e as trevas, eu faço a paz e crio o mal, desse texto está colocando duas coisas diferentes. E o que o texto está falando? Está falando do mal como calamidade. Esse mal é Deus que projeta. Um exemplo: você está doente, você fala, estou mal. Ou seja, uma enfermidade vai te fazer mal. Então, por que Deus ele está enviando esse mal para o seu povo? Porque esse mal aqui, porque esse mal que Deus está fazendo com o seu povo foi porque o seu povo se afastou da sua palavra, seu povo afastou do seu caminho. Lembra que nós estudamos a justiça de Deus, e a justiça de Deus é uma justiça reta? Ou seja, então quando nós andamos em pecado, Deus certamente vai enviar algo para nos punir. Então o povo de Deus ele tinha se afastado de Deus, e agora Deus manda Nabucodonosor e pega esse povo e leva para a Babilônia. Ou seja, veio o mal, mas esse mal veio para punir, mas esse mal veio para punir também para corrigir o povo de Deus para vir. Então Deus ele não cria o mal como pecado, mas ele cria o mal moral, que é uma punição que Deus ele mandou para o seu povo. Então nesse sentido é Deus que faz sim, porque vem o mal, veio o exército de Nabucodonosor e leva o povo para Babilônia. Então por que o mal existe? O mal existe por causa do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 22. O mal existe por causa do pecado. 3:22, está escrito: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo do bem e do mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Ou seja, então o mal existe por causa do pecado, pelo mau uso do livre-arbítrio. É por isso que o mal ele existe. Então Deus ele cria o ser humano livre, e o ser humano é responsável pelas suas atitudes. Então Deus ele não é o criador do mal. Deus ele não é o criador do mal, mas Deus ele criou o livre-arbítrio. Vamos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, nós vamos ver que em Deus só há luz, em Deus só há bondade. Tiago vai falar sobre isso. 1:17, está escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então de Deus só vem coisas boas. Então o mal que muitas vezes a Bíblia relata que está vindo a partir de Deus é para punir o seu povo. É o mal como calamidade, não o mal moral como pecado. Então, para nós continuarmos esse raciocínio e já irmos para as partes finais, se Deus é bom e Deus é todo poderoso, por que Deus não destruiu Satanás quando aconteceu a queda? Por dois motivos que Deus não destruiu Satanás. Nós acabamos de ver que Deus ele tem um propósito, Deus ele tem um plano e Deus ele tem um decreto, e que Deus é um Deus imutável, Deus nunca vai mudar dentro do seu plano e do seu propósito eterno. Então quando Satanás cai, Deus já sabia que ele ia se rebelar e ele já tem um destino, que é o lago de fogo que o aguarda. Vamos lá ler em Mateus 25:41. Mateus capítulo 25, verso 41, está escrito, 25:41, cadê aqui? Estou no 26, 25:41, aqui. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, então já tem um lugar esperado para Satanás, que é o lago de fogo eterno. Então Deus já determinou um tempo, já ordenou um tempo a qual Satanás será julgado, a qual ele será lançado no lago
de fogo e de enxofre. O próprio Jesus disse em João 16:11 que o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, então Satanás já está julgado. Então, como Deus ele tem um plano, ele tem um propósito, até que chegue esse dia, ele estará solto, ele estará atuando. Mas quem tem todo o poder é Deus. Vamos lá ler em Apocalipse capítulo 20, verso 10. Apocalipse 20, verso 10. Está escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então perceba que Deus já decretou um plano. Qual que é o plano? De um dia lançar Satanás no lago de fogo. Então por dois motivos: porque Deus não vai voltar atrás da sua palavra e que ele já decretou um dia. E qual que é o segundo motivo? Porque Deus ainda não destruiu Satanás, que nós já vimos que ele haverá um fim no lago de fogo. Podemos entender que é para provar as nossas fidelidades. Se nós lermos o livro de Jó, o capítulo 1, o versículo 6 e o versículo 11, e o capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2, perceba que Satanás ele vai até Deus. Alguns vão falar que, como Deus é onipresente, Satanás não entrou no céu, mas ele foi até um lugar onde que Deus estava reunido com os anjos, e ali entrou na presença de Deus. Eu procuro entender que Satanás, sim, ele foi até o céu, porque ele tinha um acesso restrito, e isso não interfere em nada. Deus continua sendo santo, Deus continua sendo todo-poderoso, e isso mostra o poder de Deus e a soberania de Deus. Então perceba que o poder de Satanás é limitado. O poder de Satanás é limitado. Lutero fala o seguinte, alguns atribuem a Lutero, que Satanás é o pitbull de Deus, ou seja, Satanás só vai até onde que Deus permite. Porque se ele tentar passar dos limites que Deus estabeleceu, Deus puxa ele na corrente. Então perceba que ele vai até diante de Deus e ele pede permissão. Perceba, meu irmão, eu e você somos guardados por Jesus. Satanás ele nunca vai além daquilo, embora ele queira, mas ele não irá passar, porque nós estamos protegidos pelo nosso Deus. O guarda de Israel, ele não dorme nem ele tosqueneja. Então o poder de Satanás ele é limitado, porque ele pede permissão para Deus para poder tocar em Jó. Então Deus fez isso e Deus acabou provando Jó. E Deus falou que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então Deus sabia o coração de Jó. Então nos motivos que Deus deixa ele ainda atuando é para nos provar, para provar a nossa fidelidade. Eu convido você a abrir ainda Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 ao 10. Está escrito: e acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, provavelmente de Jerusalém, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então perceba que após os 1000 anos, Satanás será solto. E aqui cabe uma explicação. Há alguns irmãos que eles não vão entender que haverá um período de 1000 anos literal na Terra. Nós que somos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas e pré-milenistas, entendemos que haverá sim um período de 1000 anos aqui na Terra. É claro que nós vamos falar sobre isso agora, porque nós vamos ter uma matéria escatologia, e eu espero você lá na escatologia. Então nós cremos num período de 1000 anos literal, onde que Jesus Cristo governará o mundo todo. Haverá esse governo mundial por Jesus Cristo. E acabando esses 1000 anos, Satanás ele será solto. E por que Satanás será solto? Alguns entendem que muitas pessoas nascerão no milênio. E essas pessoas que nascerão no milênio, porque o período do milênio vai ser um período que haverá pecado, mas o pecado será bem reduzido. E Satanás vai estar preso nesse tempo. Ou seja, então essas pessoas talvez não vão ser tentadas por Satanás. Elas, claro que as que nascerem vão nascerem pecaminosas, porque nós herdamos isso, mas elas vão estar desfrutando de um período de paz, de um período de governo divino aqui na terra. Então alguns entendem que Satanás será solto após esses 1000 anos para testar essas pessoas que nasceram no período do milênio, para testarem a fidelidade dela diante de Deus.
Então perceba que muitos vão se corromper, porque Satanás vai ser solto e ele ainda vai corromper muitos povos, mas ele será destruído. Então o que Deus estava querendo mostrar? Porque Deus ainda não destruiu e não aprisionou Satanás, porque já chegou, haverá um dia que ele será preso, e outra para provar a nossa fidelidade. Muitas das pessoas vão se corromper, porque elas não estão servindo a Deus de coração. Amém? Então vamos continuar falando agora sobre as obras de Deus. Deus, ele é o criador dos céus e da terra. Deus, ele criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui nós colocamos um checkmate no evolucionismo, nós colocamos um checkmate na teoria do Big Bang. Porque a teoria do Big Bang, ela vai falar que tudo veio do nada, tudo veio do caos. Mas quando nós estudamos o design inteligente, e nós já falamos um pouco disso, o design inteligente ele vai partir de uma proposta muito interessante, ao qual nós podemos pensar sobre isso. O design inteligente ele vai falar que esta Bíblia não chegou aqui à toa. Nós já falamos sobre o exemplo do caminhão que estava com farinha, ovos e leite, eu acho que está na aula 1. Então o design inteligente vai propor isso. Para uma coisa ela ser criada, precisa ter alguém por trás dela com faculdade e com sabedoria muito maior para poder criar isso. Então, para o planeta Terra ele ser criado de uma forma tão bem organizada, tão bem orquestrada, só pode ter alguém por trás disso para poder organizar. Colocar o Sol da distância certa. Se a Lua ela fosse um pouco mais próxima da Terra, o oceano iria invadir. Perceba que o próprio Deus ele limita o oceano, colocando separação entre a terra seca e as águas. Então Deus orquestrou isso tudo certinho, tudo bonitinho, para quê? Para cuidar da sua criação. Então as coisas elas não são obra do acaso. As coisas não veio do acaso, mas as coisas estão por trás de um Criador, aquele que criou os céus e a terra. E uma outra obra de Deus que nós vamos destacar é que ressuscitou Jesus dos mortos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. Está escrito, Atos 2, 24. Está escrito, só um instantinho, vamos lá. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ou seja, Deus ressuscitou quem? Seu Filho amado, Jesus Cristo dos mortos. E para nós finalizarmos, nós vamos falar sobre a providência divina. Há outras obras de Deus, mas nós não vamos falar disso agora. A providência divina. A providência divina, quando nós estudamos a providência divina, nós vemos que Deus ele cuida da sua criação. Lembra que nós falamos que Deus é bom? E por Deus ser bom, ele provê o sustento da sua criação. Nós falamos isso na aula passada, então não vou entrar muito nesse detalhe. Mas dentro da providência divina, além de nós entendermos a preservação e o cuidado de Deus com o ser humano, e nós entendemos também a graça comum. O que é a graça comum? O próprio Deus faz nascer o sol para justos e para injustos. Ou seja, Deus cuida de todos. Isso é uma graça comum. Dentro da providência divina, nós estudamos também o governo de Deus. Vamos lá ler em Tiago, capítulo 17, versículo 18. Tiago, capítulo 17, versículo 18, ele não tem. Capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, ele gerou pela palavra para que fosse. Calma aí, corta aí. Tiago 17, 18 não tem, né? Eu anotei errado esse aqui mesmo, hein? É o que? Você não quer? Vamos para Daniel, capítulo 2, versículo 21. Vamos falar sobre o governo divino. Daniel, Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Vamos voltar para lá. Eu volto agora. Então, dentro do governo divino, nós estudamos a providência. Dentro da providência, vamos voltar aqui. Perdi o raciocínio. Dentro da providência. Dentro da. Dentro da providência divina, nós estudamos o governo divino. E Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, nós vamos entender sobre isso. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então perceba que o governo divino, era Deus que estava governando. E Deus comissionou Elias, e Elias, ele orou. Ou seja, então ficou 3 anos e 6 meses sem chover.
E por quê? Porque Deus, ele governa todo mundo. Deus, ele reteu os céus e não houve chuva. E depois, quando Elias orou, Deus preparou que viesse chuva. Isso mostra o governo divino. Vamos lá ver em Daniel capítulo 2, verso 1. O livro do profeta Daniel, muitos vão falar que é o Apocalipse do Antigo Testamento. Apocalipse do Antigo Testamento é o livro do profeta Daniel. Ele está entre os profetas menores. Por que profetas menores? Porque os seus livros, eles são menores. Daniel 2:21 está escrito assim: Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Que mostra? Mostra o governo de Deus. Perceba que Deus mostra para Nabucodonosor uma estátua. A cabeça de ouro era a Babilônia. Os braços de prata, com tórax de prata, era o Império Medo-Persa. Por que dois braços? Medo-Persa, um lado e o outro. Ou seja, e depois Deus mostra o quê? O ventre de bronze. Por que o ventre de bronze? Era o Império Grego. E por que essa parte o ventre? Porque o Império Grego nós sabemos que eles praticavam muita imoralidade. E depois Deus mostra duas pernas de ferro. Por que essas pernas de ferro? Essas pernas de ferro, o ferro na Bíblia, ele simboliza dureza, ferocidade. E assim era o Império Romano. E por que duas pernas? Porque é a perna que nós andamos. Ou seja, então Roma conquistou muito rápido. E pés com barro e ferro, que esse império ainda não aconteceu, que será o império do anticristo. Então o que Deus mostrou para Nabucodonosor e depois mostrou para Daniel em outras visões? Estava mostrando o plano dele até o fim dos tempos, mostrando que ele tem todo o governo na palma da sua mão. Então Deus, ele governa, isso está dentro da providência divina. Deus, ele não perde o controle de nada. Deus, ele tem todo o controle. Muitas vezes quem perde o controle somos nós, mas Deus, ele continua inabalável no seu trono. E para nós finalizarmos, a providência divina. É Neemias 9:2, Neemias 9:6. Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto nele há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército do céu te adora. Ou seja, a preservação, perceba, Deus guarda, Deus protege, Deus guarda a sua criação, Deus mantém tudo de uma forma organizada, porque Ele é Deus supremo e Ele é Deus poderoso. E agora nós vamos deixar uma atividade para você, e você procure e nos entregue. Essa atividade vocês vão explicar com as suas palavras sobre os decretos e a predestinação de Deus, vai estar na sua apostila, e sobre a origem do mal, vocês vão explicar com suas palavras qual que é a origem do mal e fazer uma diferenciação entre o mal moral e o mal como calamidade. E achar um texto que fala sobre o mal moral e outro que fala como mal sobre calamidade. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe e espero você até a próxima. Amém.